Bom, torcedor vascaíno, realmente, seja muito bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco Associativo realmente voltou para a temporada de 2025. A gente reclamava dos períodos sombrios e que, de fato, foram horrorosos com a 777. Mas, meu amigo, deixa eu te falar o seguinte. Pelo menos, mesmo com falcatrua, um dinheiro inexistente, a gente contratava. A gente se reforçava de uma forma interessante. E os nossos técnicos, todos que passaram, pelo menos Ramon Dias, a invenção mesmo que louca do Álvaro Pacheco, tinham um agrado do torcedor vascaíno. Agora, hoje, a quinta-feira, ela foi para gabaritar para o torcedor, evidenciar, jogar na cara da torcida que realmente o associativo voltou com força total. De manhã, a informação que o filho do Edmundo está trabalhando no Vasco. Agora, a informação de que Fábio Carille é o novo técnico do Vasco da Gama. E eu vou até confirmar o nome aqui do amigo porque eu esqueci. O zagueiro Lucas Freitas, reserva do Juventude, é o novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. O primeiro reforço para abrir a janela com chave de ouro, Lucas Freitas. Assim, eu queria abrir esse vídeo de uma outra forma. Eu queria abrir esse vídeo apenas daquele jeito formal. Normal, mas não dá. Sabe por que não dá? Porque o Vasco não dá brecha para que a gente seja feliz. Mesmo quando não joga, o Clube de Regatas Vasco da Gama faz questão de irritar o seu torcedor. Em uma quinta-feira à tarde é assim que o vascaíno fica, irritado, por saber que além do Felipe ter colocado seu filho dentro do sub-20, hoje a gente tem a informação que o filho do Edmundo trabalha na gestão do Vasco da Gama. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É o clube da amizade. Traz os parceiros para dentro, e vamos tocar o futebol. Isso não existe. Isso não existe. Então que venda o quanto antes. O quanto antes. E se aqui no canal eu já fazia pressão para venda, eu vou dobrar, eu vou triplicar, eu vou quadruplicar essa pressão. Porque me desculpe, Pedrinho, desse jeito que tá, não tá nem um pouco legal. A gente vai falar tudo sobre isso aqui com vocês. É um boa noite gigante. Ainda está claro no momento da gravação do vídeo, mas muito provavelmente, quando a gente fechar essa gravação, já vai estar completamente escuro, porque Rio de Janeiro, o sol demora para se pôr, mas já tá aí por volta de quase 6h30 da tarde. Enfim, meu amigo, que loucura, Vasco. Antes de começar, porém, aqui rapidinho, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, você aí, meu amigo, que ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade mesmo, não perca tempo, já venha fazer parte aí da nossa família. Se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal através do seu like. O seu like ele é fundamental para a divulgação do nosso vídeo e a sua inscrição é fundamental para o crescimento do nosso canal. Tem muita gente que assiste ao nosso canal e não é inscrito. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição, pois é ela que ajuda o nosso trabalho. Fechado? Vamos embora então, sem muita enrolação, gente, falar de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente esse Boa Noite Gigante falando sobre essa informação do Fábio Carille, né? Porque o Vasco ele tentou vários nomes. O Vasco ele tentou o Luiz Castro, não conseguiu, porque o Luiz Castro pede 3 milhões de reais por mês. O Vasco ele tentou o Pedro Caixinha, não conseguiu, e a informação que temos a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante, o Pedro Caixinha recusou o projeto do Vasco da Gama. O técnico demitido do Red Bull Bragantino há poucos meses atrás recusou o projeto do Vasco da Gama. O Vasco tentou Paulo Pessolano rejeitou porque quer seguir na Europa. O Vasco se reuniu 2 vezes com Renato Gaúcho rejeitou porque a proposta financeira colocada pelo Vasco da Gama na mesa não era boa para Renato. Renato no Grêmio recebia entre 1,5 milhão a 1,8 milhão reais. O Vasco ofereceu um pouco mais do que metade do que ele recebia no Grêmio. Então o Vasco, de acordo com as nossas informações, ofereceu a Renato Portaluppi entre 750 a 1 milhão de reais. Muito abaixo, não aceitou, rejeitou a proposta do Vasco. Lucas,
Você não falou muito sobre o Antônio Oliveira? Sim, meu amigo, a gente falou. Só que sabe qual é a questão envolvendo o Antônio Oliveira? O Antônio realmente ele foi especulado nesses últimos dias internamente. O nome dele voltou a ser debatido após a recusa do Renato. Entretanto, qual é a questão? Antônio Oliveira foi um técnico que o Vasco procurou antes de negociar com o Renato Gaúcho, alguns dias atrás. Só que na primeira conversa entre Vasco e Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira também deu palavras negativas, ou seja, o Antônio Oliveira em nenhum momento demonstrou vontade de liderar esse projeto Vasco para a temporada de 2025. Então sim, o Vasco ele não fecha com o Antônio Oliveira porque o Antônio Oliveira não quis fechar com o Vasco. E aí, meu amigo, o Vasco não tem opção. Ninguém aceitou o projeto do Vasco. E aí, ao invés, e me desculpe, eu tenho que falar com todo respeito ao Fábio Carille, com todo respeito, mas ao invés do Vasco utilizar da criatividade de mercado, o Vasco ele contrata um treinador que foi demitido de um clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos ele é gigante. É gigante. Eu sou vascaíno e sou muito Vasco. Mas se tem um clube no futebol brasileiro que eu admiro e muito, é o Santos. É o Santos. Eu sou fã do Santos. Eu não vou dizer que eu sou apaixonado pelo Santos, porque eu sou apaixonado pelo Vasco. Mas a história do Santos, a grandeza do Santos é algo que me encanta. Então se tem um clube que eu respeito, é muito o Santos. Só que o Santos, gente, ele estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi o campeão com o Fábio Carille. Mas muito criticado pelo torcedor santista. Porque o Carille não fazia o Santos jogar bola. E não à toa foi demitido. O Santos, a sua diretoria, por pressão da sua torcida e por um desejo dos seus dirigentes, demitiu o Fábio Carille. O Fábio Carille não apresentou um bom trabalho na Série B do Campeonato Brasileiro, gente. Um bom trabalho na Série B do Brasileiro. E vai servir pro Vasco? É esse o cara que vai servir pro Vasco? Um profissional que não serviu pra Série B do Brasileiro vai servir pro Vasco? Eu queria muito entender até o perfil. Porque o Vasco sai de um Renato Gaúcho, que é um técnico que gosta de jogar um futebol mais ofensivo, é um técnico copeiro, e vai pra Fábio Carille. Tem a fama de técnico retranqueiro, como foi e como é. Não à toa foi muito criticado no Santos por isso. Porque o estilo de futebol do Santos é um futebol solto, leve, ofensivo, habilidoso, bonito. E o Fábio Carille não joga esse futebol. O Fábio Carille joga um futebol feio. Lembra o Corinthians campeão em 2015? Com o Fábio Carille, futebol feio. Um dos times que ganhou o Campeonato Brasileiro piores da história. Que não jogavam futebol bonito. E o Vasco contratou o Fábio Carille. Fábio Carille é o novo técnico do Vasco, de acordo com informações do André Hernan. O Vasco tem muito avançado aí com o Fábio Carille, um contrato de 1 ano até o final de 2025. As partes chegaram a um acordo agora nessa tarde de quinta-feira e o anúncio já está sendo preparado. É, meu amigo, Fábio Carille é o mais novo treinador do Vasco da Gama. É o mais novo treinador do Vasco da Gama. Um técnico jovem, com 8 anos apenas de carreira. Falei brasileiro de 15 do Corinthians, ele conquista o brasileiro em 17. Ele começa como interino no Corinthians em 16, foi efetivado e conquistou o brasileiro em 17. No ano seguinte, ele permanece na equipe e além disso tem passagem por Al-Wehda e Al-Ittihad do futebol da Arábia Saudita, pelo Vivaren Nagasaki do futebol japonês e pelo Atlético Paranaense, além, é claro, do Santos aqui no Brasil. Fábio Carille é o mais novo técnico do Vasco da Gama. Por quê? É um técnico aí com salário baixo, é um técnico que conhece o mercado do futebol brasileiro. É o técnico que o Vasco da Gama fecha para a temporada de 25. Gente, eu não gostei. Acho que você já deve ter percebido pelas minhas palavras que eu não gostei. Não gostei. Porque a gente tem time para jogar um futebol bonito. Adson, Paulinho, Jair, Coutinho, Payet. Tem time para jogar um futebol bonito. Para ter um técnico de qualidade para fazer o Vasco jogar bola. E me desculpe, espero que eu me surpreenda, mas o Fábio Carille não vai fazer esse Vasco jogar bola. Vamos chegar no final do Carioca e querer a demissão de Fábio Carille, gente.
Luiz Castro, Renato Gaúcho e Fábio Carille, gente. Pedrinho, tá perdido, cara. Tá perdido, Pedrinho. Tá perdido. Que é difícil compreender. Aí a gente sai de Fábio Carille, que já irrita o torcedor, e aí a gente acaba de ter a informação que o Vasco fechou o seu primeiro reforço do Vasco. Felicidade, né? O Vasco tem o mais novo reforço. O Vasco tem a primeira contratação de 2025. Não há motivo para ficar feliz, pois o primeiro reforço do Vasco da Gama é o zagueiro de 23 anos de idade, Lucas Freitas. Para quem não conhece, Lucas Freitas é um cria das categorias de base, sabe de quem? Do Flamengo. Lucas Freitas passou o Sub-17, o Sub-18, o Sub-19 no Flamengo, foi negociado com o Real Valladolid, clube do futebol espanhol, chegou a jogar no profissional do Valladolid, muito jovem ainda, era um destaque sim, a gente vai trazer a realidade sempre independente da nossa posição, era um destaque na base, não à toa muito jovem, com apenas aí 18 anos de idade, 19 anos de idade, ele vai para o Real Valladolid e joga no time principal do Real Valladolid. Mas não dá certo por lá. Se der certo, ainda estaria lá. Retorna ao Brasil, joga no Palmeiras. No Sub-20, 2021 é titular do Palmeiras. Em 22 é titular do Palmeiras e sobe para o profissional em 22. Não consegue jogar. Palmeiras o empresta para o Moreirense de Portugal no ano passado. Ele fica o primeiro semestre no Moreirense, segundo semestre na Chapecoense. Ajuda a Chapecoense como titular a se livrar da queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse ano ele foi emprestado para o Juventude. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, no Juventude, o Lucas Freitas foi titular apenas na reta final do Brasileirão. O Lucas Freitas ele começa a ganhar realmente a posição de titular nas 6 últimas rodadas. Ele inicia como titular no dia 9 de novembro, aí contra o Bahia. E aí ele permanece como titular contra Grêmio, Cuiabá, Atlético Mineiro, São Paulo e Juventude. Os 6 últimos jogos ele é titular. Porque antes desses 6, meu amigo, o Lucas Freitas foi titular em nenhum jogo. Pra você ter noção, o Lucas Freitas está no Juventude desde o dia 20 de janeiro. Ele foi titular em exatamente, eu tô fazendo as contas aqui pra trazer a vocês, ó. Tô fazendo as contas mesmo. 8, 9, 10, 11, 12, em 15 jogos. 15 jogos na temporada como titular. 15. Sendo que desses 15, 6 foi do mês de novembro ao mês de dezembro, que foram as últimas 6 rodadas de Brasileirão. 15 jogos como titular. 15 jogos. Gente, é muito pouco, cara. É muito pouco. Do Juventude, com todo o respeito do mundo ao Juventude, meu Deus. Mas ele foi titular em 15 jogos do Juventude durante todo o ano de 2024. Ok, é canhoto. É um jogador que atua pelo lado esquerdo da zaga. É uma posição carente no Vasco. Mas pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É esse tipo de jogador que o Vasco precisa. Aí eu ouvi da imprensa, fui perguntar para alguns amigos de São Paulo. Quem é o Lucas Freitas? Olha, torcedores do Palmeiras, é uma aposta. Na base era muito bem, mas no profissional nunca rendeu aqui. É uma aposta. Aí o Vasco vai vivendo de aposta. O Fábio Carille é uma aposta. O Lucas Freitas é uma aposta. Tu vai colocar o Lucas Freitas como titular? Não, né? Aí o Vasco acertou com o Lucas Freitas um contrato de 3 anos. Ele estava emprestado ao Juventude. Tem seus direitos econômicos ligados ao Palmeiras. E vai assinar com o Vasco da Gama até o final de 2027. Vasco não pagará nada pelo jogador. É um atleta que chega de graça ao Vasco da Gama, onde o Clube Paulista cedeu 50% dos direitos econômicos para o Vasco. Ou seja, nesse momento, o Vasco ficará com 50% dos direitos econômicos do Lucas e o Palmeiras ficará com os outros 50% dos seus direitos econômicos. Então o Vasco contrata um zagueiro de graça. Espero que, assim como o Fábio Carille, eu queime a minha boca com o Lucas Freitas. Eu creio que não irei queimar. Mas eu espero que queime. Primeiro reforço do Vasco da Gama, na posição mais carente do Vasco, é um zagueiro reserva do Juventude durante a temporada de 2024. É para deixar o vascaíno maluco da cabeça. E aí, para fechar esse boa noite gigante, antes porém, deixa a sua opinião aí nos comentários. Hoje, pela parte da manhã,
a gente teve aí a informação que ninguém mais, ninguém menos, meu amigo torcedor vascaíno, do que Edmundo Júnior Souza, filho de Edmundo, trabalha no Vasco da Gama há cerca de 2 meses. Filho de Edmundo, ele foi contratado pela gestão de Pedrinho para a função de assistente de supervisão. E hoje ajuda Sidney Couto, que é o supervisor de logística, e também ajuda Cláudio Rocha, que é o gerente de futebol no dia a dia. Ele que no Vasco da Gama é conhecido e tem o apelido de Edmundinho, trabalha aí na supervisão da rotina de treinos, trabalha nos jogos e também no planejamento de logística de viagem. Além disso, também o profissional tem outras funções dentro do Vasco, que é de atuar na área de play care, como ponto de apoio em dias de jogos, no auxílio aos acessos familiares de atletas e comissão técnica ao estádio. Então, assim, é um multifuncional dentro do Vasco da Gama. Foi contratado sob a gestão, é claro, de Pedro Paulo, presidente Pedrinho. Edmundo aí é um dos fundadores, que é importante sempre lembrar, é uma das grandes lideranças da Sempre Vasco, a chapa do Pedrinho, grupo que venceu a última eleição presidencial no Vasco da Gama. É compadre. É o Vasco de compadre, né? Amigo daqui, amigo dali. Pedrinho, eu sou fanzaço seu. Fanzaço seu. Sou, pra quem sabe aqui meu canal, porque esse vídeo sempre vai parar em mãos e aí tiram de contexto. Eu sou um admirador do teu trabalho, Pedrinho. Eu sei que você é uma pessoa muito correta, Pedrinho. Eu sei que tudo que você tá fazendo no Vasco é por amor ao Vasco. Eu tenho convicção. E eu não meço amor. Cada torcedor tem o seu tipo de amor. Mas o amor pelo que você tem pelo Vasco da Gama, eu tenho convicção que é gigantesco e posso até falar. Talvez você ame o Vasco mais do que eu, Pedrinho. Porque você nasceu, cresceu, viveu, morou. Tu entende o Vasco de uma forma diferente. Você vivenciou o Vasco em plenitude. Eu não, Pedrinho. Então quem sou eu para falar de você com relação ao Vasco da Gama? E eu tenho total consentimento disso. Total consentimento disso. E eu admiro por conta disso. Pelo amor que você tem pelo Vasco. Mas não é porque eu te admiro, Pedrinho. Não é porque eu sou teu fã, Pedrinho. Não é porque eu olho pra você e falo, cara, muito obrigado por você ter nos livrado. E eu coloco aqui na personificação de torcedor, né? Então, nos livrado, porque você livrou a torcida do Vasco do caos da 777, eu não vou te criticar. Não é assim não, Pedrinho. E me desculpe, atitudes como essa são erradas. Quem sou eu também pra falar, né? Mas não dá, Pedrinho. Tu tá cavando a tua própria cova, cara. Pra quê? Sabe, a questão é, pra quê? Porque você sabe que vai receber crítica, sabe que vai receber retaliação. Aí você me coloca pra trabalhar no Vasco, o filho do Edmundo, Pedrinho. Quem é o filho do Edmundo? O que ele fez? Nada. É conhecido como filho do Edmundo. Isso credencia pra trabalhar no Vasco? Que eu espero que o Vasco seja uma instituição grande, gigante e profissional. A partir do momento que você tem uma instituição que é grande, gigante, profissional, você quer que trabalhe nessa instituição profissionais gabaritados. E o filho do Edmundo não é conhecido por nada. Ainda, daqui a 5, 10, 15 poderá ser, mas hoje não é. Então o que faz dele ser um profissional capacitado para trabalhar no Vasco? Tá cavando tua própria cova, Pedro Paulo. Sim, duro, cara. Aí é o filho do Edmundo aqui. É o filho do Felipe no sub-20. Vai encaixando. Vamos encaixando os caras. Aí é um amigo lá da Sempre Vasco que tá ajudando a gestão na parte de contrato. Sabe? Coisas que não tem necessidade, cara. Coisas que não tem necessidade. Mas enfim, cara. A gente fica por aqui. Eu não vou me prolongar muito mais. É cansativo, é complexo, é complicado. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou de toda essa loucura. Vascaíno é difícil, cara. A gente fica por aqui. Vambora. Saudações vascaínas.